a quem amamos realmente, pois quem ama não se apega, não se impõe nem condições, ama por amar, ama por amor, a quem amamos realmente, pois quem ama não se apega. Aliás, o próximo outro sábado, nesse sábado agora, que vem não teremos reunião. Então, no último sábado, no dia de fevereiro, força do mar. Bem, vamos convidar agora o Carlos Alberto Braga para falar com nós o estudo da tarde com o tema que é o Espiritismo. Seja muito bem-vindo, Carlos Alberto. Jesus os abençoe. Aqui amamos realmente, pois quem ama não se apega, não se impõe nem 40? Boa tarde para todos. Boa tarde, Antônio, os amigos trabalhadores do Grupo Sheila. Nossos agradecimentos ao convite, à oportunidade de estar revendo e sentindo mais uma vez esse pertencimento, que é um exercício que devemos trabalhar. Pertencer. Porque nós já fomos acolhidos. Agora o grande lance é se sentir integrado, pleno, num ambiente, com as pessoas, vinculados a esse projeto, que tão bem representa o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Por tradição, eu repito, sempre muita emoção estar aqui, pois não dá para esquecer aquela noite do ano de 1987, quando eu subi essas escadas pela primeira vez. Nunca mais o mundo foi o mesmo. E graças a Deus, pelejando a duras penas, continuamos, perseverando conforme disse Jesus, pois a senha é essa: perseverar até o fim. Nunca desista, nunca desista. E agradeço pelo tema. O que é o Espiritismo? Só que antes, eu gostaria de abrir o nosso encontro refletindo sobre os símbolos. Qual o significado? O que eles representam? Como conhecer ou reconhecer os símbolos da vida? Pois eles sempre estiveram presentes nos dando dicas. Talvez os momentos que mais crescemos na vida foi quando reconhecemos o que eles nos disseram. Foi no momento em que resolvemos crescer, tomando uma decisão de melhorar. Temos na Terra muitas ambições, desejos, sonhos. Desejamos muitas coisas, mas nem sempre evoluir, progredir, sobre o ponto de vista da finalidade principal, como espíritos, pois estamos na Terra para viver uma experiência humana, pois somos espíritos imortais. E aqui, com o materialismo, nós somos formatados para viver só a experiência humana e de vez em quando lembrar do Espírito. Aí eu procuro o centro, vou na igreja, leio um livro, faço uma prece, o Evangelho no lar, ponto. Entendam isso. Um conto oriental para a gente abrir. Certa feita, um discípulo de Buda
perguntou para ele: mestre, por que o senhor não compartilha o seu vasto conhecimento com as pessoas? Aí o Buda pensou, refletiu e falou assim: eu vou te responder, mas primeiro eu quero te dar uma tarefa. Você vai naquela cidade próxima, sabe? Sei, mestre, já fomos lá muitas vezes. Vá lá e faça uma pesquisa. Abaixa um pouquinho então. Faça uma pesquisa. Pergunte para as pessoas o que elas querem, o que elas estão necessitando. Tarefa dada, o discípulo. E ele fez meio que uma pesquisa, uma estatística, um Ibope. Bateu na porta de todo mundo. Uns queriam vida fácil, conforto, bens, mais alimento, queria bem-estar dos filhos, que a colheita fosse melhor, o clima ajudasse. E assim apresentou o resultado do discípulo para Buda. Buda perguntou: mas nenhum deles pediu conhecimento? Teve interesse na sabedoria, na virtude? O discípulo disse: não, mestre, eles só trataram das coisas materiais. Buda falou para ele: portanto, eu não tenho como passar a sabedoria, se eles não querem. Quando resolvemos progredir, a vida sempre irá favorecer. Quando ela costuma tirar, é para que valorizemos. Se queremos de fato adquirir conhecimento, sabedoria, trabalhar virtudes e valores, não tenham dúvida, o universo responderá abrindo portas. Na tradição filosófica do século XIX foi trabalhada uma ideia que, para progredir, podemos simbolizar como a necessidade de construir uma casa. E essa casa é uma casa de 7 chaves. Depois que você contratar um arquiteto, ele fazer o planejamento, os especialistas edificarem, você tirar o brevet, a autorização, pagar o habite e poder morar, que a casa é sua, é propriedade que ninguém tasca, não é nem quem viu primeiro, ela é sua. Você passará a habitar, e aí você vai receber 7 chaves. Cada chave representa um departamento, que na verdade é uma possibilidade de viver uma experiência. E como a casa representa, sob o ponto de vista filosófico, o sentido da vida, precisamos entender a finalidade, o porquê habitar aquela casa. Essa casa, numa visão, por exemplo, da psicologia transpessoal, com corroboração de André Luiz no livro No Mundo Maior, é a nossa casa mental. Então, toda a experiência, nós recebemos uma chave para abrir um símbolo. O símbolo espera, o símbolo vela para que seja revelado na hora que o discípulo pede. Mas não é só pedir, ele busca, ele se esforça. Reflitamos, cada símbolo que vamos descobrindo é uma oportunidade de evoluir. É o despertar da consciência para lidar com a nossa realidade. A questão 621, citada no estudo preparatório, aonde estão, ou melhor, literalmente, aonde está escrita, não são escritas as leis, aonde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos para Allan Kardec: na consciência. Então, nós temos que conhecer, nós temos que se autoconhecer para dominar.
e transformar. Sem isso, não adianta saber que existem deuses, os céus, o Hades. Não adianta a gente ter uma informação sobre a chegada do Consolador prometido na terra. Porque senão, se nós não entendermos, se nós não abraçarmos a causa do progresso, mais um movimento que não vai dar fruto. Quando queremos outras coisas, quando fazemos escolhas, o preço é alto, porque toda escolha tem a desescolha. Então, para mudar, temos que desapegar. Mas para desapegar, tem que ter motivo, tem que ter amor. Porque se não tiver amor, não tem luta, ninguém cuida. Entendam bem. E chegou a hora da gente cuidar, penso eu, e progredir. Fazer a batalha pessoal, que é impostergável para o discípulo que entendeu que chegou a hora. E intransferível, porque ninguém poderá fazer a tua obra, porque ela é pessoal e intransferível, pois tu és uma individualidade, somos filhos. Por isso, começamos dizendo, precisamos de sentir Deus na nossa vida e não sermos informados, porque não basta, não é suficiente ter apenas conhecimento que existe uma biblioteca, saber que existem livros, que existe um laboratório, que existe um campo, sabendo que outros trabalham e nós continuando nesse sistema materialista de transferir responsabilidades e querer varinha de condão para, num toque mágico, continuar como aqueles habitantes da cidade que só queriam bem-estar. Para eles, a vida passou. Ninguém sabe quem são os habitantes daquela cidade, mas todos nós agora reverenciamos o Gautama, Buda, porque ele fez a diferença, porque ele pensou diferente e ele se tornou gigante, medido pelo tamanho da sua generosidade. O que é o Espiritismo? Meu Deus! Quem nos convida sabe que eu costumo deixar para falar do tema na última frase do estudo. Porque o contexto, para trazer o indivíduo, dá para ele um passaporte para viver uma aventura, costuma ser mais gostoso. Porque o grande lance é que o tema você desenvolva, você pesquise. Não dá para trazer pronto. Por isso eu digo, com toda humildade, não é vaidade. Entendam isso, porque eu falo com a minha alma, para a minha consciência. Eu venho ao Grupo Sheila e todas as palestras eu falo que eu subi essas escadas em 1987. Por qual razão? Para dizer que eu consegui chegar aqui. E para falar o que é o Espiritismo, eu tenho que, no mínimo, pedir para vocês 37 anos para poder explicar o que eu não vou conseguir. Porque foram experiências, foram vivências. No meio da tormenta, no meio da alegria, na saúde, na tristeza, na queda, no soerguimento, num espiritismo que no primeiro momento a gente fica cheio de ufanismo, julgando que os espíritas têm a solução para os nossos problemas, os espíritos vão se comunicar trazendo uma orientação, dizendo se eu devo casar ou comprar bicicleta, caso eu separo, agora tem essa. Depois de 37 anos, encontrei o Roberto lá fora e ele falou assim, e a Ana Paula, vocês continuam casados? Eu falei assim, mas não era? Para estar? Brinquei com ele.
Eu falei, mas hoje em dia, a gente tem que perguntar assim, continua casado? Eu falei assim, olha, pelo menos, ao que me consta, eu ainda tenho a chave para voltar para casa. Estou feliz, sou pai, tenho filhos, tenho família. E estou aqui conversando com vocês sobre o Espiritismo, porque o Espiritismo se tornou a tônica da minha encarnação. Desculpe, eu não vim aqui falar do Carlos Alberto, não tem valor nenhum. Mas eu quero que vocês entendam a amarração contextual, didática que eu estou fazendo. Eu quero perguntar para vocês, por que vocês subiram estas escadas? O que nós viemos fazer aqui? Existe um símbolo, o Espiritismo é um símbolo? É uma placa que sinaliza? É um lugar que vai consolar, que vai cuidar, que vai me acolher, que vai proporcionar momentos muito legais que eu não encontro aí fora. Vejam que dicotomia, o paralelismo. Enquanto vocês subiram essas escadas, existem outros que estão descendo a Avenida Assis Chateaubriand para um bloco de carnaval. Vocês subiram, outros estão descendo. Mas quantas vezes nós descemos e hoje estou entendendo como é difícil subir de volta. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês o que é o Espiritismo, se isso for apenas uma informação. Entenderam? Se não houver uma adesão consciente, se isso não tocar a sua alma, não adianta. Não adianta. Entenderam o que eu quero dizer? Quanto tempo demorou para você começar a entender o que mamãe dizia? O que o papai falou? Porque naquela época, por mais que eles falassem, era um símbolo. Era uma placa. Mas não adiantava dizer, curva sinuosa, se eu não tirar o pé do freio. Ou melhor, se eu colocar o pé no freio, né, Rodrigo? Tirar o acelerador. Mas é magnânima a doutrina espírita. E para tratar do assunto, me perdoe, eu ia começar com Kardec, mas eu vou começar com Jesus, vou mudar o script. Porque o que nós precisamos nesse momento, de tanta dor, de tanta contradição, vivendo uma pandemia moral na sociedade volúvel, superficial, do rapidinho, profundidade de pires, desrespeito. Qual é a consequência? Desvincular de si mesmo, da essência divina. Isso gera conflito. Os sentimentos egóicos nos causam transtornos. Transtorno de ansiedade, depressão. E aí, mortes, suicídio. Todos estamos doídos. Quem estiver pulando por aí, comemorando a festa da carne nada vale, está fugindo de si mesmo, por não ter tido orientação, ou porque é um escapismo para não enfrentar o eu, o objetivo real da reencarnação. Qual é o objetivo da reencarnação? Questão 132, para citar apenas uma. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Isso é Espiritismo. Para uns é expiação, é prova, para outros missão. Então quer dizer que cada um está seguindo uma linha que vai favorecer o seu progresso, porque Deus é misericordioso. As escolas filosóficas foram fundadas no mundo para irrigar o campo, a terra dos corações, e nós já bebemos de muitas fontes.
Já reencarnamos em muitos países, diversas culturas, todo tipo de família, esfacelada nos dias atuais, todo tipo. De alguma forma, alguém disse assim para nós: tu é espírito, tu tem uma alma que vai sobreviver, que vai passar pela essa tormenta e logo após o túmulo a gente vai reencontrar com os nossos entes, com aqueles que nos antecederam, como dizia o Chico, antecederam na grande mudança. Olha como o Chico tratava a desencarnação. E essa criança que está nascendo é um espírito que está retornando. De alguma forma nós fomos como que inspirados a refletir sobre isso. Até nas tribos, nas mediunidades mais naturais. Entendam isso. O fenômeno mediúnico, o contato com os espíritos, isso sempre esteve presente. Mas até que chegou um tempo em que Jesus veio ao mundo para dizer: vamos abrir agora uma nova era. Porque a chegada do Mestre abre um ciclo evolutivo para o planeta. Nós começamos uma semana especial no calendário humano, a chamada Semana Adâmica, que começou mais ou menos, isso é figurado para a gente entender, 4.000 anos antes de Jesus, vide questão 5.4 do Livro dos Espíritos, quando Adão esteve aqui. Mas não é Adão homem, um grupo de espíritos que vieram para a Terra. Espíritos que vieram de outros orbes. Essa é uma teoria que o Espiritismo apresenta. E aí vamos dar um impulso. 4.000 anos depois, Jesus vem em pessoa para dizer assim, com uma adaptação muito pobre de minha parte: eu enviei profetas, foram fundadas escolas filosóficas em todos os rincões do mundo. Dentre eles, Moisés trouxe os 10 mandamentos. Depois de Moisés, muitos outros deram continuidade, até que reencarnou um espírito para fechar um ciclo simbólico e que eu pudesse dar prosseguimento. Ele se refere a João Batista. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas no reino de Deus, João Batista é o menor. João Batista, por sua vez, diz assim: eu não sou digno de desatar as alparcas daquele que é o Filho do Homem, fazendo alusão a Isaías, quando falava do Messias. Então observe, até João Batista, está escrito no Evangelho, o reino de Deus era conquistado sob o guante da justiça. Vem Jesus abrindo um painel psicológico, espiritual, para entrarmos numa senda do amor. E o mundo caminhou 2.000 anos apenas. Mas agora desaguamos no último dia dessa semana, de 7.000 anos, que será um milênio decisório, uma verdadeira bifurcação, aonde o que prepondera é a escolha e com respostas automáticas, sintomáticas. Não está tendo tempo para esperar a resposta. E nesse processo, vide uma lição, eu tenho citado ela nas últimas semanas, do livro Boa Nova, o diálogo de Judas com Tiago, intitulado A Ilusão do Discípulo. Estuda em casa. Judas envolvido na ilusão e Tiago dizendo: Judas, é mais ou menos, não é muito por aí. Aí os dois vão naquele diálogo muito gostoso, narrado por Humberto de Campos. Aí a história apresenta o resultado da escolha de Tiago e de Judas, que representa as nossas escolhas nesse momento decisório da evolução. Mas Jesus sabia que o processo ia transcorrer
dentro de uma linha natural, porque ele, o próprio Jesus, dissera: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento, eu vim vivê-la. O que ele quer dizer com isso? Ele veio colocar em prática o que todas as escolas filosóficas trouxeram para o mundo, de Hermes a Buda, passando pela Grécia de Sócrates, de Pitágoras, de Platão, de Aristóteles. Ponto. Então a gente fica aqui a tarde toda com as escolas. Observem bem, em todas as tradições a notícia foi a mesma: pratique a virtude, busque a sabedoria, para que tenhais paz, saúde, prosperidade. De acordo com o discurso, pense em Deus, valorize o espírito, cuide das suas responsabilidades transitórias, sabendo que elas precisam de bons administradores. Então seja leal, seja fiel ao que você esposas, e não adultere, não prostitua, não corrompa. E nós estamos no 6º dia da semana agindo contra todas as dicas que nos foram dadas sobre o ponto de vista da massa. Mas Jesus, sabendo desse processo, ele lança uma semente dizendo: eu vim aqui, mas é necessário que eu vá, porque eu não posso ficar com vocês, fazendo uma adaptada, pedindo uma licença literária poética para o capítulo 14 do Evangelho de João, porque ele vai dizer o seguinte: na ceia, não vos deixarei órfãos, estarei convosco. Mas eu vou ter que ir, porque o mestre não pode permanecer com você sempre. Porque chega um momento que o aluno tem que sair da escola. Nós vamos ser diplomados, não é quando no final do curso, não. Agora que tudo começa, agora que o ambiente vai ficar tenso, como um recém-formado, pós-residência, num hospital. Meu amigo me disse: eu não sei para qual direção eu vou nesse hospital. E eu estudei, eu dei minha vida e me sinto hoje um nada para exercer a minha profissão. Eis o cenário. Apelativo. Mas eu não venho aqui brincar. Eu sempre estarei percorrendo os campos de João Batista. A voz que clama no deserto: endireitai as veredas. Caia a ficha, saia da bolha, deixa de ser manipulado. Pensa diferente, porque senão você não vai fazer a diferença. Jesus disse: então enviarei o Consolador. Allan Kardec, os espíritos interpretam de uma forma magnânima. Que Consolador é esse? Aqueles que vocês agora não podem suportar, mas chegar-se-á um tempo que vocês vão verificar a importância de um símbolo, e nós vamos deixar da condição de admirar, de prestar atenção, mas daqui a pouco volta tudo ao que era. O símbolo é o Espiritismo, o símbolo é a verdade, o símbolo é a imortalidade. O símbolo está falando de sabedoria. O símbolo, numa visão platônica, traz do mundo das ideias para ser corporificado, materializado, construído no mundo dos sentidos. Por isso eu falei no início, não adianta você ter o conceito, você ter a inspiração, mas viver flutuando apenas na imaginação. Você tem que viver o mundo real. Existe o ideal mundo e o real. No mundo que vivemos, do materialismo clássico, crasso, cruel, veja como nós nos comportamos histericamente. Você tem uma percepção de algo. Alguém falou, você sentiu um barulho, uma leitura, rede social, para daqui a alguns momentos você sair do que você percebeu para viver no mundo da imaginação, que é líquido,
para entrar em umas expressões filosóficas da atualidade. Aí você vai vendo tanto que as pessoas julgam estar vivendo uma realidade, mas não é. É pura imaginação manipulável, sem sustentação para quedar em seguida. Pegaram lá? E vocês já viram quantos leões, ursos, quantos gladiadores nas redes sociais? Vocês já perceberam o tamanho da intolerância de qualquer diálogo? Então Jesus previu tudo isso. Previu. Ele disse: chegar-se-á um tempo em que enviarei o Consolador. Naquele momento decisório em que a humanidade vai estar se reposicionando como indivíduo, não como coletivo. Porque a massa não evolui. A massa se reúne. Evolui o indivíduo. A individualidade que começa a pensar diferente, colocar a cabeça um pouquinho acima do nível, para tentar verificar o que o símbolo está dizendo. Porque no meio da massa ele fica constrangido, contaminado, abafado, e a massa não quer perder os seus integrantes. Enviarei o Consolador prometido. Aquele que vai recordar, vai relembrar tudo que eu vos tenho dito. Porque agora vocês não podem suportar. Mas chegará um tempo em que ele vai falar às claras o que eu não pude falar. Entendam isso. Allan Kardec codifica a doutrina espírita num momento muito especial da humanidade, porque reencarnara milhares de espíritos para preparar aquele ambiente em França, na Europa. Então, antes que Kardec começasse a lidar com os espíritos, ali na década de 1850 em diante, desde a virada do século XVIII para o XIX, muitos espíritos começaram a trabalhar com diversas lições, o conhecimento. O nosso companheiro querido falou sobre alma. A expressão alma já era trabalhada na universidade em França, no chamado espiritualismo racional, porque naquela época se trabalhava a ideia moral dentro das escolas, dialogava sobre o universo, a teodiceia, Deus. Eles não tratavam do assunto mediunidade, mas eles falavam sobre o magnetismo de Franz Anton Mesmer, o passe que vocês recebem aí na cabine. Eles já dialogavam de alguma forma sobre as teorias que hoje são oficializadas como a fundamentação da própria homeopatia, de Hahnemann. Aliás, o Espiritismo tem ciências irmãs. O magnetismo de Franz Anton Mesmer, como a homeopatia de Hahnemann. São ciências irmãs, porque todas elas tratam da alma encarnada, como tu bem dissestes. E como alma encarnada, ela vinculada ao corpo, o Espiritismo nos apresenta o corpo espiritual, já tão trabalhado filosoficamente no Egito, pelo próprio Paulo, falando da veste. Que é essa tessitura magnânima que dá forma ao corpo físico. O perispírito que guarda as nossas experiências de outras vidas, é uma tessitura energética, ela é material, não registrada pelos nossos equipamentos, mas vistos pelos médiuns, percebido por aqueles que têm sensibilidade. Então nós temos um campo áurico, porque pensamos, e se pensamos, irradiamos. O nosso pensamento é energia eletromagnética. Observem bem. Então, se ele é energia eletromagnética, ele tem qualidade, ele pode ter direção, ele tem expressão, de acordo com o nosso modo de pensar e de sentir. E vocês, todos nós que temos sensibilidade, conseguimos dialogar através das nossas próprias expressões magnéticas, espirituais, o que sugere a nossa capacidade de identificar os ambientes, sentir quando alguém chega perto de você. Não precisa de dizer se está bem ou não,
você capta. Aqueles que são mais sensíveis chegam a entrar numa relação, numa sintonia tão fina que conseguem até sentir a dor, a alegria, a euforia, a tristeza que está sendo irradiada pelo outro. Entendam o que eu estou falando. Então o Espiritismo chegou numa ambiência extremamente favorável. E hoje, caminhando com as descobertas, com as fontes primárias que vão sendo publicadas, a gente vai observando como Jesus operou de uma forma extraordinária para que a mensagem do Consolador prometido viesse à Terra, não apenas por um homem, porque Deus não opera com uma pessoa, Ele trabalha com equipes. E Allan Kardec era assim, o vulto mais qualificado para na Terra se tornar o coordenador até dos espíritos que atuavam para trazer as orientações, as teorias sobre o Espiritismo. E diga-se de passagem, um dos espíritos que o secundavam era Sócrates, que dialogava na intimidade com ele, trazendo orientações, inclusive para que ele tomasse cuidado, porque todo aquele ambiente que foi preparado para que a mensagem materializasse para o grande futuro, estavam eles sendo perseguidos pelas faixas espirituais das trevas, que fizeram de tudo para que hoje você não estivesse no centro espírita vendo esse símbolo, o Espiritismo. Então o Espiritismo veio para o mundo numa dinâmica extraordinária, sob o ponto de vista acadêmico, mas não o academicismo materialista de hoje, mas da época. E Allan Kardec, que foi forjado na escola de Pestalozzi, que tinha como referência Rousseau, espíritos que reencarnaram para cuidar de corações, para preparar as almas sob o ponto de vista da reeducação espiritual. Olha que maravilha! De uma educação que não fica presa na cognição, mas que cuida do coração, que educa as mãos, que trabalha a mente para que se pense diferente, para que se qualifique o universo interior. E Allan Kardec, em poucos anos, nos ofereceu a mais bela obra que trata, ao mesmo tempo, de filosofia, a filosofia dos espíritos, que é uma síntese de todas as escolas filosóficas, como também versa sobre o ponto de vista da ciência. Ciência que estuda, que teoriza a mediunidade, essa faculdade que nos oportuniza conectar com as dimensões. Através da mediunidade, os espíritos comunicam conosco, nós com eles. Através da mediunidade, nós encarnados nos comunicamos também, como foi trabalhado aqui a ideia do celular. Não precisa de telefonar. Há momentos que uma onda mental, uma prece, é capaz de auxiliar, de mandar uma mensagem para um coração querido que está em algum lugar que você não sabe onde, que não dá nem para telefonar porque a bateria acabou do celular. Isso é mediunidade entre os encarnados. Sabiam que tem mediunidade entre os espíritos? Também, basta estudar. Mas a ciência não fica só na mediunidade, que estuda, que compara, que decodifica, que aproveita, que não aproveita, porque mediunidade também é seleção, porque a mediunidade requer a base moral evangélica dos médiuns, dos comunicantes, mas também o espiritismo em nível de ciência, que estuda a psicologia profunda, transcendente da alma. E nós deixamos esse aspecto para o final. Porque conjugando a psicologia do espírito, usando a terapêutica oferecida pelo Evangelho, nós temos a solução de todos os problemas que campeiam no mundo. O Espiritismo nos oferece, então, esse painel. Mas nós não podemos abrir mão de estudar permanentemente como que funciona os aspectos
das respostas face às escolhas. Entendam isso. Existe um compêndio pouco falado no movimento espírita. O livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vai uma dica, 3ª edição. Estudem. Kardec vai explicar como que se dá o processo das provas, da expiação, por que nós estamos vivendo esses dramas na Terra, o que nós podemos fazer para mudar o jogo. Ele traz diversas comunicações dos espíritos desencarnados que voltam para dizer: gente, acorda. Aqueles espíritos endurecidos, espíritos suicidas, contando os seus dramas. Por qual razão? Isso se deu, observem bem, na década de 1860. Será? É uma especulação. Será que naquela época Jesus já visualizava o que iria acontecer no ano de 2023 no planeta Terra, com esse alto índice de suicídio? Por que os suicidas voltam para dizer: gente, isso é o maior atentado, isso é agredir a natureza divina, isso é destruir o instinto de conservação. É a expressão do Evangelho: pecar, conspurcar contra o Espírito Santo. É se automutilar, sabotar os processos evolutivos, acreditando que isso vai resolver e julgando que é um ato corajoso, sendo o mais covarde de todos. Será que os espíritos na época imaginavam que a gente viveria um tempo em que seria legalizado o aborto? Para normalizar o sexismo em todas as faixas etárias, agora até entre crianças? Os espíritos voltaram para nos dizer sobre tudo isso. Então o espiritismo é uma doutrina filosófica que tem na fundamentação consolo. A referência moral é Jesus. E Jesus vem ao mundo para dizer: vinde a mim todos, sem distinção, todos vós que estáis cansados. Ele não veio ao mundo para dizer: vinde a mim, multidão. Vinde a mim todo mundo que está nos blocos, todo mundo que está na imprensa, todo mundo que está interessado com o poder temporal. Vinde a mim. Não. Sabe por quê? Porque Buda era discípulo dele. Allan Kardec era o precursor, preparando, porque a autoridade máxima do planeta é ele, Jesus. E ele sabe que se nós não nos movimentarmos para entender o símbolo continuará representando a voz de Deus. E nós estaremos nos distanciando, mesmo que transitoriamente. E esse afastamento, essa rebeldia, é o que caracteriza os tempos atuais, a raça adâmica. A raça adâmica, como classifica Allan Kardec no livro A Gênese, Emmanuel ressalta isso no livro A Caminho da Luz, tinha como aspecto principal a rebeldia. E há uma mensagem no livro Céu e Inferno de um espírito, no capítulo que trata de espíritos endurecidos. Kardec comenta que lidar com os espíritos do mal, que estão querendo ódio, que estão aprontando, que estão obsediando, que estão induzindo os chefes de Estado a serem ditadores e o povo a acreditar nas mentiras. Esses espíritos é só uma questão de tempo. O problema é lidar com o espírito rebelde, endurecido. Porque estamos cristalizando o erro. Entendam isso. E endurecidos jamais vamos ver o que os símbolos estão nos mostrando. Por isso, minha amiga e meu amigo,
conheçam esse livro. Pequenininho, né? Todo mundo quer os grossão. Livro dos Espíritos. Ah, eu quero o livro dos médiuns. Afinal de contas, eu sou médium. Eu lembro em 87, quando eu cheguei aqui, estou terminando, Totonho. É a última vez que você me chamou mesmo, não tem problema. Eu cheguei aqui, fui recebido lá na CEAL pela Eunice, saudosa Eunice, esposa de Gil Restani, saudoso casal, que saudade que eu sinto de vocês. Eunice coordenava um curso de doutrina. Aí eu cheguei todo empolgado, aqui que tem curso, etc e tal, beleza. Eu sou médium. Ela olhou para mim, Não, eu conheço o Espiritismo. Ela virou para mim, quantos livros você já leu? Eu disse, eu já li o Livro dos Espíritos. Ela virou para mim, jamais esquecerei disso. Na minha casa, eu devo ter perto de 15 mil livros. Já li todos. E estudo muitos deles diariamente. Eu queria te dizer que eu não conheço nada de Espiritismo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: Kardec lançou um opúsculo chamado Principiante Espírita. Ninguém lê. O que é o Espiritismo? Isso é um diálogo pedagógico espetacular para quem está começando. E para nós que estamos aqui desde 1987, estudando essa obra, que para muitos não tem valor, porque querem logo resposta. O indivíduo abre o Livro dos Espíritos, ele pula o prolegômeno, ele pula a introdução, porque ele já quer logo saber, afinal de contas, onde está escrita a lei de Deus. Termino dizendo, para deixar todo mundo tranquilo, não sofra, não se culpe. O que ficou, passou. Virou manchete? Virou. Agora chegou a hora da conversão e sermos novas pessoas. E saiba de uma coisa: Jesus jamais vai na sua casa para saber o que você está fazendo e muito menos cobrar o que você fez. Sabe por quê? Porque Ele ama. E o amor é a única força capaz de nos mostrar que somos filhos de Deus. E Deus não é justiceiro. A justiça é apenas o retorno do que a gente fez. Mas se a gente tiver galhardia, hombridade, honestidade, transparência, coragem, determinação, sem se interessar com o que pensam de você, e sim dar testemunho para Deus, para a sua consciência, eu não tenho dúvida que estaremos dando um passo adiante, pois o símbolo deixou de ser um símbolo. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Ame. Tem uma vida simples. Abra mão, desapega, perdoa, seja grato. E que Deus abençoe para que a gente continue subindo essas escadas juntas. Um grande abraço, um ótimo sábado. E depois vocês enderecem os comentários, as observações para o Totonho. Quem sabe ele nos convida para voltar. Vai ficar registrado no chat. Um beijo no coração para todos. Até. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, Alberto. Ele sabe que abriu ele volta, porque eu já chamei, porque dois está coordenando. Então isso aí é só, né? A gente já conhece essa maravilha. Obrigado por essas palavras. Estamos chegando ao final da nossa